Olá, queridos irmãos, o nosso culto já vai começar, mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Quero te pedir também para que você compartilhe o nosso canal e os nossos vídeos com todos os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, você pode fazer perguntas no campo comentários. Pergunte que nós teremos prazer em te responder. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Quão real é tua presença, vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar tua glória e bondade.
inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, não apenas pelo que fazes, mas pelo que tu és. Tu és o Senhor, tu és o Salvador. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao momento da pregação. E o tema da mensagem de hoje é Unidos Venceremos. O texto base se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Até aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor deu a todos nós de termos acesso à Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua igreja. Mesmo em meio a essa pandemia, nós cremos que o Senhor, como nosso supremo pastor, tem apacentado o Seu rebanho, tem cuidado de cada um de nós. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fale poderosamente em cada coração, em cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo, pelo Teu poder, pela Tua glória, Senhor. Que todas as cadeias sejam quebradas, que os demônios caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Somente o Teu nome seja glorificado, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o tema de hoje é Unidos Venceremos. Esse texto que nós acabamos de ler, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, fala uma grande verdade, um grande princípio de sabedoria. Foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Para aqueles que não sabem, o rei Salomão foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois de Saul foi Davi, depois de Davi foi seu filho Salomão. E Salomão, conforme a sabedoria que ele tinha, ele se tornou o homem mais poderoso da terra. No reinado dele, na época em que ele reinou, ele foi o homem mais rico e mais sábio que existia. E até hoje, nós cremos que não existe ninguém que nesse mundo que já teve a sabedoria, o conhecimento e a riqueza que Salomão teve. E ele escreveu isso, inspirado pelo Senhor, inspirado por Deus. Ele escreveu que um homem sozinho, ele consegue ser vencido facilmente. Agora, quando uma pessoa está em 2 ou em 3, dificilmente ela será vencida. Então essa palavra é para você, meu irmão, para você entender que por mais que a vida com os relacionamentos, a vida a 2 ou a 3, por mais que seja difícil, é o melhor para todos nós. Aquele que quer se isolar, aquele que acha que consegue viver sozinho, que não depende de ninguém, que acha que não precisa de ninguém, está correndo um sério risco de naufragar, de perecer, de sofrer muito mais, porque Deus ele nos fez propositalmente, ele nos fez seres interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros. E Salomão disse isso, um homem sozinho, ele vai conseguir ser vencido facilmente. Agora, se tiver 2, aí vai ser mais difícil. E aí ele fala também, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe quando você dá um nó ali num barbante? Se você fizer 3, se você dobrar 3 vezes, dificilmente vai se romper. Então, da mesma forma, se você tiver com 2 ou mais pessoas, dificilmente você vai quebrar, dificilmente você vai cair. Então nós precisamos das outras pessoas. Não existe ninguém que seja um super-homem, uma super-mulher, não existe ninguém que consiga viver a vida sozinho. Precisamos das pessoas. Olha o que diz o contexto. Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, é o que vem antes. Ele diz o seguinte, vai aparecer aí na tela para você. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse último versículo é o texto base que nós lemos no início. Então, nesses versículos que vêm antes do texto base, fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Não adianta você querer provar que não, é muito melhor estar sozinho, porque pelo menos eu não tenho que levar desaforo, pelo menos eu não tenho que aguentar e suportar os defeitos das pessoas, pelo menos eu vou evitar conflitos, eu vou viver mais em paz, eu vou viver mais tranquilo sozinho. Mas a Bíblia é clara, meu irmão, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior será a recompensa do trabalho de 2 pessoas. 2 pessoas trabalhando juntas vão render muito mais do que uma sozinha. Então nós precisamos uns dos outros, precisamos dos nossos semelhantes, precisamos das pessoas para nos ajudar e para serem ajudadas também. A gente complementa. Nós servimos as pessoas e muitas vezes as pessoas também nos servem. Cada um tem um dom, um talento, nem todo mundo sabe fazer tudo. Ninguém sabe, tem todos os talentos, todos os dons. Um tem um dom, o outro tem outro dom, e juntos se completam, se complementam.
Versículo 10 de Eclesiastes 4 fala: se um cair, o amigo poderá ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Meu irmão, é natural, é normal os seres humanos tropeçarem. É natural as pessoas caírem. Mas quando ela tem alguém junto com ela, essa outra pessoa ajuda ela a levantar. Mas pobre da pessoa que está sozinha e não tem ninguém, meu irmão. Quem vai poder ajudar essa pessoa a se levantar quando ela tropeçar? Então esse é o propósito de Deus para a igreja. Um está de pé, o outro caiu. Esse que está de pé vai ajudar aquele que caiu. Esse que hoje caiu e foi ajudado, um dia ele estará de pé firme. E talvez esse que o ajudou vai tropeçar. E aí inverte, esse que foi ajudado acaba ajudando. E assim a gente vai caminhando. Vamos crescendo juntos na fé. Ele usa o exemplo também, a comparação sobre se aquecer, e agora a temperatura caiu. Inclusive, quando eu pensei em fazer essa mensagem, essa pregação, eu creio que Deus ele vai sempre me mostrando as coisas de acordo com o que eu vou vivendo, de acordo com aquilo que eu vou observando, inclusive observando na própria natureza. Um dia desses fui trabalhar e já tinha caído a temperatura, já tinha esfriado aqui, mesmo a minha cidade sendo conhecida a cidade do sol, terra do sol, mas aqui também esfria, e esfriou bastante. Eu cheguei no trabalho 6 horas da manhã, ainda estava escuro e bem frio, muito frio. E aí eu observei que numa fazenda ao lado da onde eu trabalho, o gado ele estava todo amontoado, todo junto assim. Por que isso estava acontecendo? Porque até os animais que são irracionais, eles não têm a mesma capacidade de inteligência que a gente, até eles entendem que não dá para viver sozinho. Como nós podemos achar que vamos conseguir viver sozinhos, sem os nossos irmãos? Então eles entendem que quanto mais juntos eles estiverem no frio, mais eles vão ficar aquecidos e protegidos do frio, que é violento muitas vezes. Então no versículo 11 de Eclesiastes 4 fala: se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Então não tem como, meu irmão. Nós precisamos dos nossos irmãos. Precisamos do próximo, dos nossos semelhantes. Eu lembrei também de uma fábula que eu vi há muitos anos atrás. É uma fábula que marcou. Quando eu ouvi a primeira vez, me marcou profundamente. Eu tenho certeza que vai te marcar também. Que é a fábula do porco-espinho. Que diz assim: durante a era glacial, a era do gelo, muitos anos atrás, alguns animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, seriam extintos, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, eles decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima pode causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e aprende a valorizar as qualidades do outro. Maravilhosa essa fábula, né? Então, meu irmão, isso é o que reflete os relacionamentos humanos. Muitos querem evitar relacionamentos, muitos querem evitar. A gente percebe que muitas vezes os pais se afastam dos filhos, os casais acabam se afastando um do outro, se separando, se divorciando. Por quê? Porque não conseguem suportar os espinhos. Preferem morrer, preferem ser extintos, preferem perecer do que aguentar um pouco as feridas, os espinhos, os defeitos que as pessoas têm. E por isso, por não conseguirem suportar os pequenos defeitos que as pessoas têm, as diferenças que as pessoas têm,
eles acabam deixando de usufruir e se beneficiar com aquilo que o outro poderia abençoar a ele próprio. Então, você, meu irmão, tem que entender o seguinte: assim como os porcos espinhos foram inteligentes, foram sábios, e mesmo sabendo que o espinho do outro ia espetar ele e vice-versa, e eles iam se ferir, eles entenderam que vencer o frio e se unir para fazer calor era mais importante. Sobreviver juntos era mais importante do que aquelas pequenas feridas que os espinhos poderiam causar. Meu irmão, relacionamento é assim mesmo. Vai ter espinhos, vai ter problemas, vai ter conflitos, vai ter divergências. Não adianta, a gente sempre tem a ilusão que vai encontrar pessoas que pensam exatamente igual a gente. Isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Os casais não pensam sempre a mesma coisa o tempo todo. Nem os irmãos de carne, de sangue pensam igual, nascem com o mesmo temperamento, têm as mesmas características. Cada um tem uma particularidade, cada um tem uma maneira de pensar. Cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de ser. Mas o amor, ele entra exatamente nessa situação, nessa questão, quando existem as diferenças, quando você tem que entender que o seu irmão tem qualidades e defeitos diferentes de você. Mas você não deixou de ter também qualidades e defeitos. Então as suas qualidades vão beneficiar o seu próximo. E muitas vezes o seu próximo vai ter que aguentar os seus defeitos. E você da mesma forma vai ter que aguentar, suportar os defeitos do seu irmão por amor. Entender que o seu irmão não é igual a você, ele é diferente de você. E você também vai usufruir, ser beneficiado, abençoado pelas qualidades do seu irmão. Ele vai te trazer o calor no momento do frio, no momento em que você talvez está ali quase morrendo. Quem sabe Deus não vai usar um irmão que é diferente de você, que tem defeitos diferentes dos defeitos que você tem, mas talvez Deus vai usar essa pessoa para abençoar você e te livrar de muitos males. Mas isso só vive a pessoa que está disposta a aguentar, a suportar os espinhos dos outros semelhantes. Olha o que diz lá em Marcos, aí é Jesus dizendo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje, que eu achei muito interessante essa tradução desse versículo. Marcos 3, 25 e 26 diz assim: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. O que Jesus está falando? Qual é o contexto? Você conhece a história, a maioria de vocês já ouviram. Jesus estava sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de um príncipe dos demônios chamado Belzebu. Aí Jesus falou, não tem como. Como que Belzebu vai expulsar um demônio que está aliado a ele? Como que um demônio vai se dividir com outro demônio? Se eles se dividirem entre si, eles vão perecer. O reino das trevas vai acabar sozinho. Não vai precisar ninguém repreender, não vai precisar ninguém lutar contra o reino das trevas. Se eles não se unirem, se eles ficarem divididos, se um ficar expulsando o outro, o próprio demônio expulsar o demônio, vai acabar o reino das trevas. Então, e ele deu o exemplo também da família, né? Uma casa dividida, em algumas traduções fala, uma casa dividida não subsiste. Uma família em que as pessoas começam a lutar entre si, ela será destruída, é o que diz na linguagem de hoje. Então, meu irmão, você aí na sua casa, que talvez já enfrentou e enfrenta até hoje muitos conflitos dentro da sua família, talvez com seus filhos, talvez o marido com a esposa com o marido, talvez você enfrenta conflitos com a nora, com o genro. Eu não sei, meu irmão, qual é o conflito que você enfrenta dentro da sua casa. Eu sei que se você não lutar para manter a unidade, ao invés de lutar contra as pessoas, você não começar a lutar contra a divisão, contra Satanás que está tentando dividir a sua casa, meu irmão, vocês vão perecer rapidinho. E não é a vontade de Deus. E da mesma forma isso serve em todas as áreas da nossa vida onde exigem os relacionamentos. Isso serve para o nosso convívio dentro de uma empresa, no local de trabalho. Isso serve na igreja em especial. Igreja, muitas vezes as pessoas
elas confundem, elas se iludem, achando que igreja é um lugar cheio de gente perfeita. Pelo contrário, meu irmão. Igreja é um lugar cheio de gente imperfeita, com defeitos os mais variados possíveis. Igreja é como um hospital, né? Pessoas vêm doentes, vêm feridas, aí, como diz o ditado na psicologia, quem está ferido fere. A maioria das pessoas que já foram feridas, elas, sem perceber automaticamente, elas começam a ferir outras pessoas. É como um porco espinho. Agora, o que você vai fazer? Se isolar por causa disso? Falar assim, não quero me misturar com ninguém. Eu quero ficar afastado na minha aqui, quero ficar de boa, quero ficar aqui no meu sofá, na minha casa, na tranquilidade, com a paz, com o sossego, sem ninguém encher o meu saco. Talvez você pense isso, e é um pensamento egoísta, é um pensamento que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Não tem nada a ver com o amor que Jesus nos deu. Jesus aguentou e suportou os nossos defeitos. Mesmo sabendo os nossos defeitos, ele morreu na cruz no nosso lugar. Ele nos deu a vida eterna quando nós não merecíamos. Então, da mesma forma que Jesus teve misericórdia de você, da mesma forma como Deus te poupou da condenação e usou de graça, de misericórdia, para te salvar, meu irmão, nós temos que também ter misericórdia das pessoas. Nós temos que também suportar os espinhos e os defeitos das pessoas. Então, uma casa que está dividida, que fica um lutando contra o outro, ela vai ser destruída. E o próprio reino das trevas sabe desse princípio da união, da unidade. O próprio Satanás e os demônios vivem unidos. Por que eles vivem unidos? Porque eles sabem que unidos eles vão vencer. E esse não é o tema da nossa pregação. Unidos venceremos. E nós podemos dizer que o contrário também é verdadeiro. Divididos pereceremos. Divididos seremos destruídos. Se nós ficarmos apenas nos degladiando, lutando, nos ofendendo, trocando farpas, se nós ficarmos sempre querendo nos vingar daquele que nos espetou com algum espinho, então, meu irmão, nós vamos perecer, nós vamos ser destruídos. Então, lembre que os próprios animais e o próprio reino das trevas, eles entendem que tem que se manter unidos para um ajudar o outro, para que ambos possam vencer e triunfar. Então, por que você acha que nós que somos cristãos vamos vencer divididos? Não vamos, meu irmão. Nós temos que estar unidos. Unidos em amor, suportando uns aos outros, aceitando os defeitos das pessoas. Claro, não significa que você não pode exortar uma pessoa que está cometendo algum erro, algum pecado, vive na prática de um pecado. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Nós podemos fazer isso. Mas, meu irmão, muitas vezes não é da noite para o dia. Uma pessoa não muda da noite para o dia. E é capaz de ter pessoas que não vai mudar nunca. Mas nós temos que provar o nosso amor pelas pessoas, suportando, abençoando e jamais amaldiçoando as pessoas. Porque uma casa e uma família que se divide, ela não vai prevalecer por muito tempo. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. João 13, 35, Jesus diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que as pessoas lá fora vão saber que nós somos discípulos de Jesus? Através das nossas brigas, das nossas picuinhas, dos nossos conflitos? Não. As pessoas só vão realmente acreditar que nós somos de Jesus, que nós seguimos os passos de Jesus quando nós começarmos a amar uns aos outros. E você sabe a definição bíblica de amor. Quem ama, tudo suporta. Eu cheguei a postar essa semana, não lembro se foi essa semana, semana passada, o que é o verdadeiro amor conforme a palavra de Deus. Quem ama, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Quem ama não maltrata, quem ama não é egoísta, quem ama pensa no outro. Então, meu irmão, as pessoas só vão saber que nós somos de Jesus não porque a gente leva um crachá de uma igreja, não porque a gente entra numa igreja, não porque a gente canta bonito, não porque a gente faz orações magníficas. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros. É assim que as pessoas reconhecem os discípulos de Jesus, aqueles que andam unidos e não divididos. Atos capítulo 2, versículo 44, fala assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos,
eles começaram a avançar, começaram a crescer, o evangelho começou a se espalhar, vidas e mais vidas eram salvas, eram libertas, eram curadas. Sabe por quê, meu? Porque eles tinham tudo em comum, eles viviam unidos, eles se mantinham unidos. E é óbvio que quando a igreja está unida, meu irmão, o poder de Deus se manifesta. A glória de Deus, se derrama sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão à nossa volta. Era isso que acontecia na primeira igreja, a igreja primitiva. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então Paulo está orientando a igreja de Corinto, em nome do Senhor Jesus, ele suplicava, ele estava implorando, por favor, fiquem em concordância. Não fiquem querendo cada um estabelecer a sua própria vontade, a sua opinião, o seu próprio pensamento. Abra mão, muitas vezes, dos seus caprichos, seu jeito. Não tem que ser do meu jeito. Não, meu irmão, tem que ser do jeito que for melhor para todo mundo. Do jeito que for a mais agradável ao Senhor acima de todos. Estamos aqui não para agradar a nós, mas agradar a Deus. Então, que nós vivamos em concordância naquilo que nós falamos. Isso deve acontecer na sua casa, na sua família. Isso tem que acontecer ali no seu local de trabalho. Isso tem que acontecer na igreja, junto com os seus vizinhos. Aonde você estiver se relacionando com alguém, meu irmão, procure viver na concordância. Não contribua para a divisão. Esteja unido em um só pensamento e um só parecer. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então o apóstolo Pedro está confirmando, falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Tenha o mesmo modo de pensar. Seja compassivo. Que o seu amor seja um amor de família, mesmo fraternal. Que você use misericórdia e que você tenha humildade, meu irmão, porque a maioria das brigas e conflitos que existem nos relacionamentos é por falta de perdão, misericórdia e por falta de humildade. Quando o orgulho entra, meu irmão, acabou. Destrói qualquer relacionamento, destrói qualquer grupo, destrói qualquer família, destrói qualquer igreja. Todos nós temos que preservar a humildade, usar a misericórdia, jamais retribuir mal com o mal. A pessoa te fez o mal, você tem que fazer o bem. É isso que a Bíblia nos ensina. Para terminar, eu queria te lembrar de Salmo 133, verso 1, que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Como é maravilhoso, como é bom ver os irmãos, as pessoas ficarem unidas. Como é maravilhoso aos olhos de Deus, meu irmão, é algo suave, maravilhoso ver os seus filhos, aqueles que foram criados por Deus. Deus aí fica maravilhado quando vê pessoas unidas, em concordância, ajudando uma a outra, levantando uma a outra, não derrubando, não puxando o tapete, não xingando, brigando. Meu irmão, isso é desagradável a Deus. Irmãos vivendo brigando, isso não é agradável ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos viver em união. Vamos viver cada vez mais em um mesmo propósito, num mesmo pensamento. Falando entre nós com salmos e cânticos e hinos espirituais. É o que diz lá em Efésios. A vontade de Deus é que a nossa conversa seja sadia, que sejam coisas que edificam. O nosso alvo tem que ser edificar o nosso irmão, levantar o nosso irmão e jamais derrubar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Após a oração, nós vamos cantar um cântico e após esse cântico nós vamos encerrar. Eu queria, antes de cantar, também dar algum aviso em relação ao retorno ao templo, né? Se vamos ou não, saiu um decreto aqui na nossa cidade, mas vamos orar em primeiro lugar. Pai, eu oro, Senhor, e rogo a Ti
Que o Senhor nos ajude, Senhor, a manter a unidade do Espírito. Que o Senhor nos ajude a entender que nós fomos feitos para depender uns dos outros. O Senhor não nos fez com todas as capacidades. O Senhor não nos formou com todos os talentos, com todos os dons. Cada um tem um dom diferente. E a ideia, o propósito, nós sabemos pela Tua Palavra, é que cada um seja abençoado com o dom do outro. É que sejamos abençoadores, edificadores. E jamais aqueles que derrubam, aqueles que destroem, aqueles que se dividem. Nós sabemos, ó Pai, conforme aquilo que Jesus disse, que uma casa dividida, ela não vai permanecer de pé. Ela vai ser destruída, ela vai cair. Uma casa que não anda em concordância, unida, ela vai cair. Então eu creio que da mesma forma, todos os nossos relacionamentos só podem ser preservados, só podem se manter de pé e saudáveis se nós nos mantermos unidos em concordância, num mesmo pensamento, numa mesma fé, num mesmo propósito. E que esse propósito seja agradar ao Senhor e não a cada um individualmente. Senhor, nos ajuda a vencer a divisão, nos ajuda a vencer o nosso orgulho, nos ajuda a sermos pessoas misericordiosas, nos ajuda a suportar os espinhos, Senhor, dos nossos irmãos, os defeitos dos nossos irmãos, que possamos amar incondicionalmente cada pessoa, Senhor, que se relaciona conosco. É a minha oração, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo agora, que estão com dificuldade de perdoar, que estão com dificuldade de conviver com pessoas que de repente feriram, Senhor. Em nome de Jesus, que essas feridas sejam saradas e que o amor prevaleça, que o perdão e a misericórdia prevaleça. Em nome de Jesus Cristo. Toda armadilha do inimigo, porque nós sabemos que o nosso inimigo, ele mesmo sabe que tem que andar unido com os demônios para que eles consigam ter êxito. Quanto mais nós, Senhor, que somos cristãos, nós também fomos chamados para viver em concordância. E nós sabemos, ó Pai, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Unidos em Cristo, Senhor, nós vamos vencer o reino das trevas. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer, unidos, Senhor, em concordância, Senhor, unidos no mesmo propósito, na mesma fé. Em nome de Jesus Cristo. É a minha oração, Senhor. Amém. Amém? Meu irmão, então, antes de nós cantarmos a última música para encerrar, eu queria dar um aviso sobre o decreto que saiu na nossa cidade, a cidade de Sales. Saiu um decreto dizendo que os templos religiosos poderiam voltar às atividades. Só que eu li esse decreto e vi todos os detalhes, que talvez a maioria ainda não leu, não viu, não percebeu todos os detalhes que estão ali naquele decreto. O decreto ele deixa bem claro o seguinte, que os templos podem voltar desde que tenha 30% da sua capacidade. Então, apenas 30% daquilo que cabe no salão. Então, vamos supor que tenha 10 cadeiras, um exemplo. Tem 10 cadeiras aí, o templo suporta 10 cadeiras, então só vai poder 3 pessoas participarem do culto. E tem as outras ressalvas, tem os outros poréns, tem os outros desde que. Então, um outro desde que não sejam pessoas acima de 60 anos, não sejam pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças pré-existentes, pessoas diabéticas, pessoas que têm algum tipo de problema de pressão alta, enfim. Pessoas que já faz tratamento contra alguma enfermidade, não podem participar, estão proibidas. Só pela questão da idade aí, se a gente pegar assim, pessoas acima de 60 anos não podem participar, então a gente sabe que na nossa igreja tem bastante gente acima de 60 anos. Então não adianta eu estar lá reunido com meia dúzia de pessoas e a gente não vai poder nem chegar perto um do outro, a gente vai ter que ficar afastado, usar máscara, o álcool em gel na entrada, tem que medir a temperatura. Além disso, ainda a gente tem que conseguir uma autorização da vigilância sanitária, porque eles vão fiscalizar e vão verificar as condições, se a gente está cumprindo. Então, meu irmão, a gente pode, mas não pode, né? Voltar às atividades no templo. Então você sabe que a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em mim e habita em você. Claro que eu gostaria de estar junto com você,
Estou com saudade da maioria de vocês, de todos vocês. Eu queria estar abraçando vocês, apertando a mão de vocês. Sabe, eu queria sentir o calor humano de cada um de vocês. Mas a maneira como eles liberaram o templo não vai permitir isso de qualquer maneira. A gente vai continuar distante, não vai poder chegar perto de ninguém. Não vai poder sentir o calor humano, não vai poder abraçar, não vai poder mais pessoa com mais de 60 anos, não vai poder pessoas que têm diabetes. Ou seja, é para inglês ver, né? É meio que um presente de grego. Então, a gente decidiu continuar da forma que nós estamos, fazendo os nossos cultos online, de maneira virtual, mas você pode se reunir, sentir o calor humano da sua família, das pessoas que estão aí junto com você na sua casa, porque a igreja começa aí, dentro da sua casa, meu irmão. Então é aí que você tem que amar, que você tem que suportar, que você tem que abraçar, que você tem que beijar, que você tem que apertar a mão das pessoas que vivem com você, a não ser que sejam pessoas de risco e já estejam em quarentena. Não tendo nenhum risco, não sendo pessoas que estão, né, indo muito na rua, tendo contato com outras pessoas, você pode sim abraçar aqueles que já estão convivendo com você há um bom tempo e não tiveram nenhum sintoma. Então você pode orar, você pode estudar a palavra junto com a sua família, as pregações que nós fazemos, os textos que nós lemos, você pode estudar junto com a sua família aí na sua casa, chamar aí os seus filhos, irmã pode chamar o seu esposo, sei lá, filhos, genro, nora, neto, eu não sei, meu irmão. Mas você pode sim, na sua casa, se reunir com os seus parentes. Então é isso, meu irmão. Infelizmente a gente ainda vai ficar com o nosso templo, o nosso prédio, né? Prédio da igreja, a gente vai continuar com ele fechado, mas as portas do evangelho continuam abertas. O evangelho continua sendo pregado. E acredito que ele está atingindo mais pessoas do que se nós estivéssemos apenas lá, naquele prédio, num templo religioso. Então é isso, meu irmão. Infelizmente nós não vamos voltar às nossas atividades no templo, porque tem todas essas ressalvas aí. Pessoas acima de 60 anos não pode, enfim, não vou repetir. Então, meu irmão, agora nós vamos cantar mais uma última música e logo depois nós vamos encerrar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo,
te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Você é precioso para mim, meu irmão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você fique com esta palavra, que você guarde no seu coração e, acima de tudo, coloque em prática. Tenho certeza que unidos venceremos. Se você se unir com a sua família, ao invés de se dividir, vocês vão vencer. Se nós, como igreja, nos unirmos, nós também vamos vencer os nossos verdadeiros inimigos, que são espirituais. Vamos vencer o reino das trevas e vamos avançar rumo aos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Que você tenha uma boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus.